Você já se pegou no fim do mês olhando para a conta bancária e pensando: cadê o dinheiro que eu ganhei? Você trabalha duro, corre atrás, faz o melhor que pode, mas o dinheiro simplesmente escorre pelas mãos como areia fina. E o pior, não é só você. Isso acontece com milhões de brasileiros todos os meses. Pessoas que ganham 2 mil, 3 mil, até 6 mil, mas que vivem com a corda no pescoço contando os centavos até o próximo salário. Porque o problema não está só na quantidade que você ganha, mas sim em como você lida com esse dinheiro. E é justamente aí que entram os 6 pilares fundamentais que podem mudar completamente sua realidade financeira. Pilares que os ricos dominam com maestria e que a maioria da população nunca aprendeu. Neste vídeo, vamos desmontar o mito de que só ganha dinheiro quem já nasceu rico ou tem sorte. Vamos falar de comportamento, mentalidade, escolhas e estratégia. Não importa se você ganha pouco ou muito. Se você aplicar esses 6 pilares, o dinheiro vai deixar de ser um fantasma na sua vida e se tornará um aliado. Pilar 1. Sua consciência financeira. O primeiro pilar fundamental para nunca mais ficar sem dinheiro é a consciência financeira. E aqui não estamos falando de saber fazer contas ou decorar planilhas. Estamos falando de entender de verdade para onde o seu dinheiro vai, por que ele some tão rápido e o que você está fazendo ou deixando de fazer com ele. Sabe aquele hábito de comprar algo baratinho todo dia? O cafezinho da padaria, o lanche por aplicativo, a assinatura que você nem usa mais ou aquela parcelinha leve do cartão? Pois é, esses gastos pequenos e frequentes são os que mais sabotam suas finanças. Porque quando você junta tudo no fim do mês, o rombo é enorme e você nem percebeu. A consciência financeira começa com um simples exercício: anotar tudo. Sim, tudo. Cada real que sai da sua carteira, do seu cartão ou do seu Pix, esses gastos precisa ser registrado em algum lugar. Parece chato no começo, mas é libertador. É como acender a luz num quarto escuro. Você finalmente enxerga o que está acontecendo com o seu dinheiro. Imagine a Jéssica. Ela tem 28 anos, trabalha como assistente administrativa e ganha R$ 2.800 por mês. Mora de aluguel, não tem filhos e até acredita que controla bem suas finanças. Mas todo final de mês, o saldo da conta dela grita 0,0,0. A Jéssica não entende. Ela jura que não gasta com nada supérfluo. Ela nem faz grandes compras. Só uns lanchinhos no iFood quando tá com preguiça, uns cafés de R$ 8 na padaria toda manhã, uma assinatura do streaming que ela nem lembra qual foi o último filme que assistiu, e aquele cartão de loja que ela fez só para aproveitar o desconto. Um dia, cansada de ver o dinheiro sumir, ela resolve seguir um conselho que ouviu num vídeo: anotar cada gasto, todos os dias por uma semana. Ela se surpreende logo no segundo dia: 8 no café, R$ 4,50 na água de coco, 38 no app de comida, R$ 29,90 do streaming, 69 de uma parcelinha leve da última blusa que comprou. No fim da semana, ela já tinha somado mais de R$ 400 em gastos que não lembrava ou considerava irrelevantes. Nesse momento, a ficha caiu. O problema não era a falta de dinheiro, era a falta de consciência. Ela estava gastando no automático, como se cada real não fizesse diferença. Mas fazia. Ao ver o total, ela sentiu como se tivesse acendido a luz de um cômodo que estava no escuro há anos, e pela primeira vez, ela teve clareza de onde o dinheiro estava indo. Foi assim que a Jéssica deu o primeiro passo. Cancelou a assinatura que não usava, passou a levar café de casa, preparava marmita simples e reduziu pela metade os gastos no cartão. Hoje, ela ainda ganha os mesmos R$ 2.800, mas termina o mês com R$ 300 a R$ 400 sobrando, que agora ela guarda para realizar um sonho: montar seu pequeno negócio de doces. Esse é o poder do primeiro pilar. Quando você entende sua relação com o dinheiro, passa a tomar decisões mais inteligentes e parar de ser vítima do sistema. Você deixa de viver no modo automático e assume o controle da sua vida financeira. Pilar 2. Controle. Se consciência é entender o que está acontecendo com o seu dinheiro, o controle financeiro é o que te permite agir com base nesse entendimento. É o pilar que separa quem deseja ter dinheiro de quem realmente consegue manter dinheiro. Controle não é viver como um monge e nunca mais comprar nada. É saber priorizar o que realmente importa e aprender a dizer não para aquilo que só te afasta dos teus objetivos. Muita gente acredita que merece um presente depois de um dia cansativo de trabalho e, com isso, justifica uma compra por impulso, um delivery fora de hora, uma roupa nova porque estava em promoção. E esse comportamento, repetido várias vezes por mês, é o que mantém milhões de brasileiros vivendo no limite ou endividados. Por exemplo,
Quantas pessoas você conhece que financiaram uma moto ou celular top de linha só para acompanhar os outros? Pior, fizeram isso em 36x com juros embutidos que praticamente dobram o valor do bem. O controle financeiro te ensina a fugir dessas armadilhas emocionais que as empresas e os bancos criam. Eles sabem que você age no impulso e, por isso, te oferecem tudo parcelado em suaves prestações. Mas quando você olha o valor final, ele já virou um monstro invisível, sugando seu salário mês após mês. Se você hoje gasta tudo que ganha, não é o valor do salário que precisa mudar, é o seu comportamento. Porque se você não aprender a controlar R$1.000, também não vai conseguir controlar R$10.000. A falta de controle é um buraco sem fundo, e quem cai nele, por mais que trabalhe, nunca sai do lugar. Mas a boa notícia é que o controle pode ser aprendido e praticado. Comece com metas simples: reduzir 10% dos gastos variáveis, rever as assinaturas, parar de parcelar besteiras. Aos poucos você percebe que o controle não é uma prisão, é uma liberdade poderosa. Pilar 3. Propósito. Agora que você já sabe como enxergar o dinheiro, consciência, e como controlá-lo, disciplina, precisamos responder uma pergunta poderosa. Por que você quer ter dinheiro? Parece simples, mas essa é uma das perguntas mais ignoradas na vida financeira das pessoas. A maioria quer ganhar mais ou ficar rico, mas não sabe explicar o porquê. E sem um propósito, o dinheiro vira só mais uma corrida sem fim, e a motivação desaparece no meio do caminho. É como remar um barco sem saber para onde está indo. Cansa, frustra, e quando aparece a tentação, o celular novo, a viagem parcelada, o carro zero financiado, você desiste do caminho certo e volta para a estaca zero. O terceiro pilar é ter um motivo forte o suficiente para continuar, mesmo quando der vontade de gastar à toa. Seu propósito pode ser dar uma vida melhor para os filhos, sair do aluguel, construir um negócio, garantir uma aposentadoria tranquila ou simplesmente ter liberdade para não depender de ninguém. O importante é que esse motivo seja real, emocional e pessoal, que ele mexa com você de verdade. Exemplo: um homem que ganhava R$2.500 por mês decidiu que queria tirar o filho da escola pública e colocá-lo em uma escola melhor. Ao invés de dizer "não tenho dinheiro", ele fez um plano. Cortou gastos supérfluos, trocou o carro por um mais barato, cancelou as prestações da TV de 70 polegadas e passou a guardar R$500 por mês. Em 2 anos, com foco e propósito, ele conseguiu pagar à vista a matrícula e manter a mensalidade com tranquilidade. Isso só aconteceu porque ele sabia exatamente o que queria, e esse desejo era mais forte do que qualquer tentação de consumo. O dinheiro, quando guiado por um propósito, ganha força, direção e valor emocional. Você para de gastar só para se sentir bem agora e começa a construir um futuro que realmente vale a pena. Pilar 4. Multiplicação. Depois que você conquista a consciência, controle e encontra um propósito real, chega o momento de dar um passo ousado, parar de trabalhar só por dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar por você. Esse é o verdadeiro jogo dos ricos. Enquanto a maioria das pessoas troca tempo por dinheiro, os que entendem esse pilar constroem ativos que geram renda constante. A multiplicação do dinheiro começa com investimentos inteligentes e consistentes. E não estamos falando de promessas milagrosas ou pirâmides que prometem 10% ao mês. Estamos falando de ativos reais, como tesouro direto, fundos imobiliários, ações sólidas, CDBs, entre outros, onde o crescimento acontece com o tempo e o poder dos juros compostos. Bom, vamos imaginar que você decide guardar R$300 por mês em um investimento conservador que rende, em média, 0,7% ao mês. Em 20 anos, você terá investido R$72.000, mas com os juros compostos, o valor final será de quase R$160.000, ou seja, mais do que o dobro do que você aplicou, sem fazer esforço adicional. Agora, compare isso com alguém que usa esse mesmo valor mensal para pagar o financiamento de uma moto ou o parcelamento do iPhone 15. Depois de 12 anos, essa pessoa ainda estará pagando coisas que já nem existem mais. O problema é que o brasileiro comum foi ensinado a consumir, não a investir. Somos bombardeados com propagandas de compre agora e comece a pagar depois, mas quase ninguém nos ensina o que significa adiar o prazer imediato para colher liberdade no futuro. A multiplicação é o pilar que transforma o trabalhador em investidor, e mesmo quem ganha pouco pode investir. É melhor investir R$100 todos os meses do que ficar esperando ganhar R$10.000 para começar.
O segredo está na constância e no tempo. Esse é o pilar que cria liberdade, aposentadoria digna, tranquilidade para emergências e até independência total. Mas para isso, você precisa ser mais paciente do que imediatista. Quem planta hoje, colhe amanhã. Quem consome tudo hoje, passa a vida correndo atrás do prejuízo. Pilar 5. Proteção. Você já aprendeu a ganhar, controlar, dar direção e multiplicar seu dinheiro. Mas tudo isso pode desmoronar se você não souber proteger o que conquistou. É por isso que o quinto pilar da liberdade financeira é a proteção. Proteção financeira não é sobre paranoia, é sobre preparação. É entender que imprevistos vão acontecer. Doenças, acidentes, desemprego, emergências familiares. E quem não está preparado vê anos de esforço irem embora em questão de semanas. Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que estavam bem, mas uma doença na família ou a perda do emprego desestabilizou tudo? O erro não foi ter passado por um problema, isso é parte da vida. O erro foi não ter um plano de defesa. A primeira camada de proteção é o fundo de emergência. Ele deve cobrir de 3 a 6 meses do seu custo de vida, guardado em uma aplicação segura e de liquidez imediata, como o Tesouro Selic. Se sua despesa mensal é R$ 2.000, seu fundo deve ter entre R$ 6.000 e R$ 12.000. Isso não é luxo, isso é sobrevivência com dignidade. A segunda camada são os seguros essenciais. Um seguro de vida com cobertura por invalidez ou uma assistência médica, mesmo básica, pode evitar que você gaste tudo o que juntou ou acabe endividado tentando resolver uma emergência. E aqui entra um ponto importante. Não misture seguro com investimento. Tem muitos produtos no mercado que prometem os dois e não entregam nenhum bem feito. Seguro é proteção. Investimento é multiplicação. E cada um tem seu lugar. A terceira camada de proteção é mais sutil. Evite riscos desnecessários. Não coloque todo o seu dinheiro em criptomoedas ou promessas de rendimento alto. Não entre em negócios que você não entende só porque alguém disse que dá dinheiro rápido. Construir riqueza é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Proteger seu dinheiro é respeitar o seu próprio esforço. Você lutou para ganhar, foi disciplinado para controlar, teve um propósito claro e multiplicou com inteligência. Então por que deixar tudo isso vulnerável? Pilar 6. Educação. Você já está consciente, controla seu dinheiro, tem um propósito claro, multiplica seus recursos e ainda protege tudo isso. Mas existe um segredo que poucos valorizam e que é, na verdade, a base de tudo isso: a educação financeira contínua. Educação não é só sobre aprender conceitos no começo da jornada. É sobre estar sempre atento, aprendendo, adaptando e evoluindo. O mundo muda, as regras mudam, os mercados mudam, e quem não acompanha isso fica para trás. Você já ouviu falar do ditado: o conhecimento é o único investimento que nunca perde valor? É verdade. Enquanto seu dinheiro pode perder poder por causa da inflação ou decisões erradas, o que você sabe e entende se torna um ativo eterno. Pense naqueles que nunca investiram em aprender. Eles continuam cometendo os mesmos erros: parcelar dívidas, cair em golpes, trocar dinheiro por consumo desnecessário. Enquanto isso, os que buscam conhecimento descobrem formas melhores de investir, entender impostos, negociar dívidas e até empreender. Aqui está uma dica valiosa. Dedique pelo menos 15 minutos do seu dia para aprender algo sobre finanças, seja lendo um artigo, assistindo um vídeo, escutando um podcast ou estudando um livro. É assim que você constrói uma mente financeira afiada, capaz de tomar decisões sábias e resistentes às tentações. E sabe o que é melhor? Você não precisa ser expert em tudo. Pode começar simples, entender o básico de orçamento, saber o que são juros compostos, aprender a diferença entre ativos e passivos. A educação financeira é o pilar que garante que mesmo com mudanças na vida, você nunca mais vai ficar sem dinheiro porque sabe exatamente o que fazer. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo comigo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Aqui você vai encontrar muito mais sabedoria para transformar seu futuro financeiro. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Agora vá e comece a construir seu caminho para nunca mais ficar sem dinheiro.